Fala pessoal, tudo certo? O assunto aqui hoje é comunidade. Em um mundo cada vez mais interconectado, o sucesso raramente é alcançado sozinho. Através da participação em comunidades, vocês podem tirar proveito da combinação entre o aprendizado contínuo, o networking e a contribuição. E isso com certeza vai resultar no desenvolvimento pessoal e profissional transformador. Eu sou o Jeff e eu tô aqui hoje para mostrar como a comunidade impactou na minha carreira e como ela pode impactar também na carreira de vocês. Quando a gente começa na programação, a gente se sente totalmente à deriva. Você se sente solitário, não sabe muito bem para que lado ir, qualquer lado que você olhe parece que não tem uma margem, qualquer lado que você reme parece que não está indo para lugar nenhum. A gente sente muitas dúvidas, então o que estudar agora, qual é a próxima tecnologia, putz, agora tem o GPT, eu vou perder meu emprego e eu nem consegui o primeiro emprego ainda. Enfim, eu também era assim. Nessa época, quando eu comecei a desenvolver em 2013 e eu me sentia muito perdido também. E as coisas começaram a mudar para mim em 2014, quando eu tive uma experiência que impactou realmente na minha vida, na minha carreira e a maneira como eu penso a minha carreira. Esse evento que impactou foi o TDC 2014. Ele impactou porque eu fui para ele sem saber muito o que esperar, sem saber muito como era um evento. Eu estava trabalhando numa empresa que ela tinha o costume de mandar funcionários para esse evento. Esse evento acontece aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. Eu sou de Tubarão, aqui em Santa Catarina, que é uma cidade pequena daqui. E essa empresa tinha o costume de mandar os colaboradores para lá. E eu cheguei lá no evento completamente perdido. Ó, esse aí sou eu, vocês podem ver aí com uma cara de perdido, não sabia muito o que esperar do evento, mas eu tava lá e eu tive algumas experiências que foram muito legais. A primeira que me impactou muito foi essa palestra em específico. Em 2014 o Android estava bem no hype assim, estava participando da trilha de Android e quem estava dando essa palestra era o Neto Marim. Esse cara que tá ali de vermelho dando essa palestra é o Neto Marim do Google. Ele era Developer Advocate no Google na época. Ele tinha acabado de entrar no Google, eu acho, um ano de Google e ele tá lá até hoje. Trabalhou em vários projetos legais lá, eu acompanho ele até hoje. E foi um impacto muito grande para mim poder ver que tinha alguém do Google ali e alguém do Google ali totalmente acessível, falando com o pessoal no corredor. Tinha um stand do Google na época que a gente podia ir lá e conversar com o pessoal e tal. E isso foi bem impactante assim para mim, porque eu pensei, caramba, essas empresas são gigantescas e mesmo assim tem como a gente ter acesso a essas empresas através dos eventos. Então foi algo muito impactante que me fez olhar para os eventos de uma maneira diferente, que me fez eu me interessar mais por evento. E aí nesse mesmo evento teve uma segunda palestra também na trilha de Android, que aqui quem tá falando lá na frente é o Davi. Ele é daqui de Florianópolis. Eu conheci ele depois em eventos e tal. A palestra dele foi bem técnica sobre SDKs de Android na época e tal. Foi uma palestra bem técnica, mas o que mais me chamou a atenção assim na palestra dele foi que ele falou sobre uma tal de Android Dev BR, que era uma comunidade no Slack. Na época eu nem sabia o que era Slack, mas era uma comunidade no Slack que o pessoal de Android se juntava lá e trocava ideia e tal. E cara, eu fui atrás disso e aí minha mente explodiu, assim. Eu comecei a ver várias comunidades e essa palestra dele foi muito legal e me abriu os olhos para esse mundo e eu comecei a participar bastante. E aí a comunidade passou a servir sempre como um farol na minha carreira, assim. Os meetups, os eventos, a comunidade em si começou a servir como um farol que ia me guiando por caminhos onde os profissionais com mais experiência já tinham passado, por onde eles já navegaram, hein? Então eu não me sentia mais tão à deriva. Eu conseguia olhar através de um evento, ver o que o pessoal estava fazendo, que caminhos eles estavam indo e eu ia seguindo isso também. E eu achava isso muito legal. Os eventos, a comunidade em si, eles têm muitos pontos positivos que podem impactar na tua carreira. O mais básico, claro, é novas habilidades, né? Quando a gente vai para um evento, a gente assiste uma palestra sobre um assunto específico que alguém domina ou estudou alguma coisa.
mas de alguém que tem um conhecimento sobre o assunto, que quer passar aquele assunto, aquele conhecimento para frente. Então a gente adquire novas habilidades. Nesse evento em 2014, por mais que eu estava na trilha de Android, eles tinham lá um auditório que chama Station, que é onde junta todas as trilhas, eles apresentam quais as trilhas têm, quais os coordenadores das trilhas, quem são as pessoas que estão ali por trás das trilhas. E aí eu vi apresentarem lá esse cara aqui. Esse cara aqui, pra quem não conhece, é o Rodrigo Branas. Isso aqui em 2014, bastante tempo atrás, né? Aqui eu conheci ele, mas assim, eu conheci esse nome, de ouvir falar, pô, Rodrigo Branas, tal, legal. Em 2016 para 2017, eu resolvi buscar novas habilidades e eu saí do Java e migrei para o JavaScript. No início de 2017 eu queria me aprofundar mais nos estudos sobre JavaScript. E aí eu fui buscar e o Rodrigo Branas estava fazendo conteúdo de JavaScript e um curso de JavaScript. Então eu fiz esse curso de JavaScript com ele, JavaScript Masterclass chamava. Eram 2 dias de curso, assim, foi um curso muito bom. Ali sou eu, a foto tá com a qualidade um pouquinho ruim, mas ali no canto sou eu. Então foi uma maneira que a comunidade trouxe de indiretamente, por eu estar num evento, eu já ter ouvido aquele nome e depois eu ter encontrado aquela pessoa de novo. A comunidade também é muito importante a questão de tendências e inovações e como a gente consegue observar isso nos eventos, nos meetups, enfim, na comunidade em si. A comunidade ela tem um papel muito importante, porque só quando a comunidade adere a alguma tecnologia, adere a alguma coisa desse tipo, é que ela realmente vai virar importante, porque se ninguém estiver usando, quer dizer que talvez ela não é tão importante assim para o mercado. E a comunidade me ajuda muito nisso, então eu comecei a olhar a grade dos eventos, o que as pessoas estavam falando sobre, que tipo de palestras tinham, que assuntos estavam sendo tratados, e eu via que aquele ali eram os assuntos que estavam bombando mais aí na comunidade, naquela linguagem, coisa do tipo. Algumas coisas que quando eu comecei a estudar JavaScript, eu comecei a olhar e eu achei o evento da Brasil JS. E aí, olhando assim em retrospecto hoje, aqui é a Brasil JS de 2014, por exemplo. E aqui é um exemplo bem claro disso. Esse aí é o Stoyan Stefanov. Em 2014 ele trabalhava no Facebook, que hoje é Meta. E ele trouxe uma talk falando sobre Reactive JavaScript. Não sei quem aí conhece esse termo, quem já ouviu falar. Mas se eu mostrar esse próximo slide aqui, talvez vocês se sintam um pouquinho mais familiarizados. Em 2014 ele estava apresentando lá a primeira versão do React na Brasil JS. Aqui no Brasil é um evento que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Chegou a acontecer em Fortaleza também, algumas edições. Mas esse evento aqui em específico foi aqui no Rio Grande do Sul. E ele estava falando lá da primeira versão do React. O outro exemplo disso, esse cara aqui é o Brandon Nike, o cara que escreveu o JavaScript. Ele apresentou uma talk na Brasil JS de 2015, falando sobre os 20 anos de JavaScript e tal, e ele falou de algumas coisas que ele via para o futuro aí, que eram importantes, e ele trouxe lá em 2015, já falando na talk dele, sobre o WebAssembly. Então mais uma coisa aí de futuro, que hoje em dia já está bem tendência também, que tende a se intensificar mais ainda, e ele lá em 2015 já estava falando disso ali. Motivação e inspiração também é algo que a comunidade sempre foi fonte disso para mim. Eu sempre aproveitei dessa motivação, dessa inspiração, de quando eu participo de um evento, de levar isso para o meu dia a dia, me fazer crescer também como profissional. Essa aqui é a do Gabriel Angel. Ele é o fundador da Rocket Chat, e essa palestra aqui de 2017, na época ele estava contando a história. A Rocket Chat, para quem não sabe, é um concorrente do Slack aí, e ele é um projeto open source, e foi a primeira vez que eu vi como alguém conseguia ganhar dinheiro com open source. A primeira vez que eu escutei uma história, já tinha ouvido falar disso e tal, mas a primeira vez que eu vi algo foi bem tangível para mim, assim, foi algo muito legal também. A palestra dele é bem boa, motiva bastante a gente até para contribuir com open source, mas não só isso, a palestra dele é bem boa, tá? Essa aqui é a melhor palestra que eu assisti, eu acredito, na minha vida, assim. Eu assisto ela pelo menos uma vez por ano aí. A palestra do Guilherme Souza, do Gui Souza, na PJS de 2017.
Ele fala sobre os superpoderes que o JavaScript pode te dar e como usá-los. Cara, só assiste essa palestra, eu não vou nem falar muito, mas só assiste essa palestra porque a história desse cara, a maneira como ele se preparou para dar essa palestra, o que ele fez com JavaScript para essa palestra, tudo isso é sensacional. E essa foto é bem emblemática, vocês vão ver lá na palestra, mas assistam porque vale cada segundo da palestra dele lá. Quebra de rotina também. Muitas vezes a gente tá na empresa lá trabalhando e a gente tá num projeto que a gente não gosta muito, é, muita pressão para entregar as coisas, às vezes a gente trabalha com algo que a gente não gosta e tal. E eu sempre usei os eventos da comunidade para quebrar minha rotina de trabalho. Então muitas vezes ficava a semana inteira ali trabalhando sob pressão e tal. E aí, quando chegava no final de semana eu ia para um evento, pô, e aí vi um monte de gente diferente, conhecia um monte de gente, conversava com várias pessoas, vários amigos aí. E era muito legal isso, poder ter essa quebra de rotina. Sempre gostei disso e continuo usando a comunidade como esse escape, essa quebra de rotina até hoje. Para quem gosta também tem até balada neve aí, o Code in the Dark, por exemplo. É bem legal também, são coisas bem legais que a comunidade costuma fazer aí. Então participem, fiquem de olho nos eventos aí e usem isso para quebrar a rotina de vocês vão ver que vai ser muito legal. Depois de tudo isso, de ter participado muito da comunidade, de ter me apaixonado de verdade aí pelos eventos, por comunidade, foi meio que natural eu fundar uma comunidade. Como eu falei, eu moro numa cidade relativamente pequena, não tinha nenhuma comunidade ativa. Em cidades vizinhas até tinha, mas na minha cidade não tinha. Eu queria muito que tivesse, tem muito desenvolvedor lá. E aí eu fundei a comunidade junto com alguns amigos. Inclusive voltando para aquele evento lá de 2014, lá do TDC de 2014. Nessa foto aqui tem o Gustavo. Ele estava no mesmo evento que eu, lá em 2014, na época. Eu não conhecia ele, mas foi alguém que eu conheci através da comunidade. E aí ele me apresentou um pouco dos eventos que já tinham acontecido na nossa cidade. Ele é da mesma cidade que eu, ele já programa há mais tempo que eu. E aí ele me falou do Dojotuba, que essa galera aí iniciou lá em 2011. Então até hoje ainda agradeço por eles terem feito isso na cidade, porque talvez se eles não tivessem feito, o Code for Tuba não teria sido como é hoje. Mas ele me apresentou a ideia do dojo, foi a primeira vez que eu participei. E a gente fez um. Então esse aí foi o nosso primeiro evento. Tinha um total de 8 pessoas. A gente juntou lá 8 amigos lá e fez um dojo. E esse foi um ponto muito chave assim na minha carreira. Quando a gente fez esse dojo, eu tive um grande choque assim, porque eu pensei, pô, se eu for organizar evento, eu vou ter que começar a apresentar o evento e eu vou ter que começar a falar em público e eu não tô preparado para isso. E aí entra em outro ponto muito importante que a comunidade me trouxe, que é a habilidade de comunicação. Aqui nessa foto sou eu ali no canto esquerdo ali, eu tinha zero habilidade de comunicação, zero. A única vez que eu tinha falado em público aqui tinha sido para apresentar trabalho de faculdade. E aí vocês sabem como é, né? E aí aqui é um post que eu achei que o Gustavo descreveu lá na época, o Code in Dojo que a gente ia fazer com JavaScript e tal. E aí aqui tinha a minha palestra, que ia ser minha participação no dia, que na verdade nem era uma palestra. Era para apresentar o evento ali, de certa forma, falar como funciona o Code in Dojo. Cara, eu juro que eu não demorei 5 minutos para apresentar isso aqui. Eram 5 minutos falar ali como funciona para quem nunca participou de um dojo, né? A gente fez um dojo com desenvolvimento em pares, então tinha questão de piloto e copiloto, falar um pouco ali de baby steps, falar de testes de verde, vermelho e cinza, ali os estados de teste e tal. Só dar esse breve introdução aí de como seria a dinâmica do dia. Eu não falei 5 minutos, mas parece que eu falei durante 5 horas nesse evento. Eu tava nervoso, tremia, gelado assim. Eu falava todo atravessado, todo atrapalhado. Eu ia comendo as palavras,
falava tipo toda hora, eu ficava muito nervoso falando rápido e eu fui um desastre nesse dia, mas foi muito importante porque eu saí desse evento falando, bom, eu quero fazer isso, eu quero, então eu preciso melhorar minha habilidade de comunicação. E aí, esse foi o público que eu falei naquele dia, né? Então, 8 pessoas, e mesmo assim eu fiquei muito nervoso. E aí eu decidi que eu ia melhorar minha habilidade de comunicação e eu comecei a falar mais em público. Foi algo muito importante para minha carreira. Atualmente eu atuo como tech lead e uma das coisas que me fez com que a empresa enxergasse em mim o potencial para ser um tech lead e me tornasse um tech lead, eu me tornei um tech lead lá na empresa, foi justamente a minha habilidade de comunicação, de poder me expressar bem, de poder falar bem com o time, de poder passar o conhecimento de uma maneira clara, de poder passar de uma maneira simplificada, principalmente para o pessoal que está começando, o que precisa ser feito, poder ter esse poder de abstração, assim. Então, eu acredito sim que a comunidade me ajudou muito a conseguir chegar onde eu estou hoje na minha carreira, e esse foi um dos pontos que para mim fica mais claro, assim. A habilidade de comunicação fez eu levar minha carreira para um próximo nível. E eu não conseguiria isso sem estar participando da comunidade, sem estar participando de eventos. O networking para mim também é uma coisa muito importante na comunidade. Para mim é o principal ponto que a comunidade tem assim para oferecer pra gente. Aqui é o nosso primeiro evento do Code Fortuba. Então, daquele evento de 8 pessoas, a gente resolveu que beleza, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Então a gente vai fazer um evento. E aí aqui nesse evento tinham 125 pessoas. E aí eu fui falar de 8 pessoas para 125 pessoas. Esse evento aqui aconteceu uns 6 meses depois. E eu apresentei esse evento para 125 pessoas. E foi muito doido, porque foi totalmente diferente. Eu me sentia muito mais seguro aqui, muito mais tranquilo para apresentar esse evento. Eu já vi que virou uma chave, mas nesses 6 meses eu tava me preparando muito, eu tava participando de evento, tava treinando o que eu ia falar, como eu ia apresentar as pessoas, mas esse evento foi muito legal. E nessa foto aqui, vocês podem ver que lá na frente tem alguém palestrando lá, quem tá lá, essa aqui é uma palestra de ECMAScript 2016, quem tá falando lá é o Luiz Estácio, que é do Criciúma Dev, aquele outro evento que eu falei que eu tinha ido. E aí, é mais um ponto de network. Então aqui sou eu lá no Criciúma Dev, por exemplo. E aqui é o Luiz, era um dos organizadores lá, eu conheci ele lá por causa do Criciúma Dev e tal. E quando eu fui fazer a minha comunidade lá, quando a gente foi fazer a nossa comunidade, nosso primeiro evento, eu chamei ele para falar. É alguém que já tinha experiência para falar, que tinha conhecimento para passar e que eu conhecia graças à comunidade. Alguém que a comunidade me apresentou e que eu pude trazer lá para o nosso evento. Foi muito legal também na época. O segundo palestrante desse nosso primeiro evento foi esse cara aqui, o Sebastian Ferrari. Ele é CTO na Thaler, até hoje ele é CTO dessa empresa. Ele foi um dos fundadores da empresa. Ele apresentou uma talk na época falando de Redux, em 2017 isso. E a talk dele foi muito boa mesmo. E ele foi uma aula de humildade assim para mim. Eu chamei ele para conversar. Lembra daqueles canais do Slack lá? Ele era um dos fundadores do React Floripa no Slack, uma comunidade que tinha. E ele era bem ativo lá na comunidade e tal. E eu participava dessa comunidade. Eu conheci ele lá. E aí eu chamei ele no privado lá no Slack. Falei, pô, tô fundando uma comunidade aqui em Tubarão e tal. Fica mais ou menos uns 110 km, 120 km de Florianópolis, que é a cidade dele. Chamei ele lá, conversei. Ó, tô fundando a comunidade aqui, a gente tá fazendo um evento, a gente não vai cobrar ingresso, a gente tá cobrando, o ingresso que a gente tá cobrando é quilo de alimento, pra gente poder fazer uma doação e tal. Expliquei toda a situação pra ele. Por exemplo, não tem alguém pra indicar pra palestrar aqui pra gente, queria alguém pra falar de React, vai ser algum assunto legal, pra falar de Redux, alguma coisa na área de front-end. Porque assim, na minha cabeça, o cara era CTO da empresa, era muito distante, ele desprendeu o tempo dele, sair lá da cidade dele no final de semana pra vir pra Tubarão pra falar pra gente ali numa comunidade que tá começando e tal. E cara, foi totalmente ao contrário. A resposta dele foi, claro que conheço, pode ser eu.
E aquilo ali me pegou totalmente desprevenido, assim. Eu não esperava isso, me pegou assim totalmente desprevenido. E eu falei, pô, cara, claro, seria uma honra e tal. Só que a gente não consegue, a gente não tem verba pra te pagar, pra te vir pra cá, hotel e tal. Como é que a gente pode fazer? Ele falou, não, cara, fica tranquilo, isso aí não tem problema e tal. Só me pega na rodoviária. Ele pegou o ônibus em Floripa no dia, veio pra cá de ônibus. Depois a gente conseguiu o patrocínio de um patrocínio pro evento ali pra gente poder pagar um café pro pessoal, coffee break pro evento. E aí a gente conseguiu um patrocínio para pagar um hotel para ele poder ficar. A gente conseguiu pagar o hotel mais simplesinho aqui para ele ficar. Mas foi um choque assim para mim. Compartilhar o conhecimento também é algo que é muito importante assim na nossa área de desenvolvimento. É uma área que as comunidades são muito fortes, o open source é muito forte. E compartilhar o conhecimento, passar o conhecimento para frente me fez aprender muita coisa. E também fez, como eu já falei, com que eu conseguisse passar o conhecimento de uma forma mais clara. Isso me ajudou muito durante a minha carreira também a evoluir. Então eu comecei a palestrar muito, dentro da minha comunidade mesmo, comunidades vizinhas, eventos menores. No começo eu comecei a palestrar onde eu tinha oportunidade, eu palestrava. Se eu marcava um evento lá e tentava achar palestrante, se não achasse ninguém, ou eu ou alguém da organização mesmo, a gente palestrava, enfim. E é aqui, sou eu falando aqui sobre PWA na época. E essa é uma das maneiras a gente compartilhar conhecimento, mas para quem não fica tão tranquilo assim ainda com a habilidade de comunicação, quem ainda não se sente tão à vontade para falar em público e tal, mesmo assim eu acho que é muito legal compartilhar conhecimento e tem outras maneiras de fazer isso, né? Então, para essa talk aqui, por exemplo, eu iniciei ela a partir de um artigo. Então eu escrevi um artigo, postei lá no meu blog na época. E essa é uma maneira também de compartilhar conhecimento, de treinar, de quando você está escrevendo o post, você vai estar aprendendo mais também. Então é algo muito legal para fazer. Eu indico muito que vocês façam também. E aí uma outra maneira de compartilhar conhecimento é com apoio e mentoria. Isso funciona para os dois lados, né? A gente fez lá na comunidade também alguns projetos que nós organizamos internos assim. Nenhum foi muito para frente, mas todos eles serviram muito para aprendizado. Então esse aqui foi os primeiros projetos que a gente tentou fazer. A gente tentou fazer um portal para a prefeitura de Tubarão, que é a cidade ali da nossa comunidade, para a gente poder ter uma comunicação entre os cidadãos e a prefeitura e tal. A gente iniciou o projeto e aí foi importante porque na época tinha algumas pessoas com um pouco mais de experiência já também, que trouxeram algumas preocupações que eu nem tinha na época. Por exemplo, como que a gente vai subir isso no servidor, quem é que vai pagar o custo disso, todas essas coisas. Isso foi muito importante para eu ter essa vivência tão cedo na minha carreira. Quando a gente está iniciando na carreira, é difícil a gente conseguir iniciar um projeto do zero, a gente ter essa oportunidade. Até para quem já está trabalhando há bastante tempo, muitas vezes é difícil começar um projeto. A gente acaba entrando em empresas onde os projetos já estão rolando, a gente entra já com o projeto em andamento. Iniciar um projeto é uma experiência muito boa para a gente. E a gente consegue fazer isso através da comunidade. E também de projetos pessoais com amigos, né? Então aqui é um exemplo, teve um amigo meu que ele queria aprender front-end, ele estava falando, não, beleza, vamos começar um projeto junto. E a gente começou um projeto, a gente fez um projetinho que a gente até liberou para algumas pessoas, depois a gente não tocou esse projeto para frente também, mas foi um projeto bem legal. E eu ajudei muito mentorando ele, por exemplo, desenvolvendo coisas, e aí code review, enfim, e aí ele aprendeu um pouco de front-end aí. E é algo muito legal, algo que eu gosto também de fazer, eu acho bem legal isso. Então são maneiras que a gente pode compartilhar o conhecimento através da comunidade, né? A comunidade, ela traz várias oportunidades também. E aí oportunidades que, quando a gente pensa em oportunidades, o que já vem à cabeça, assim, o mais básico é pensar, beleza, eu conheço alguém que vai me indicar lá na empresa, eu vou conseguir um trabalho. Ou eu conheço alguém que vai me indicar lá, eu vou conseguir pelo menos uma entrevista. Bom, esse é uma das coisas que acontece, realmente acaba acontecendo. Mas não é a única coisa, assim, não é o fato que eu acho principal, vai. Esse é um ponto importante, mas tem outros que eu também queria trazer. Que um deles é, quando a gente vai mudar de emprego, por exemplo, a gente está mudando de emprego, pô, às vezes é complicado. As mudanças são complicadas. A gente vai meio
às cegas, assim, a gente não sabe muito para onde a gente está indo. Então, uma das coisas que acaba acontecendo se a gente conhece alguém que trabalha naquela empresa que a gente está, às vezes, entrevistando, está no processo seletivo ali e tal, a gente pode perguntar para a pessoa, pô, como é que é a empresa? Como é que é a cultura? Como é que é a gestora da vaga ou o gestor da vaga que eu tô indo? Pô, é legal? O que tu acha e tal? A pessoa, se tu já conhece a pessoa, ela vai te dar uma opinião muito mais sincera do que tu perguntar isso pro RH que tá te contratando, por exemplo. Tu se sente muito mais seguro de ir para aquela empresa. Então isso sempre foi algo muito legal, assim, que eu tive na minha carreira, que a comunidade me deu. Dificilmente eu fui para uma empresa que eu não sabia, pelo menos, que eu não conhecia alguém que trabalhava lá, através da comunidade, que eu não sabia, pelo menos, um pouco de como era a cultura da empresa, como que é o dia a dia lá e tal. Então isso é algo muito legal que a comunidade pode trazer para vocês também. Também tem outras oportunidades que a gente acaba conseguindo, como por exemplo, palestras, né? Aqui sou eu, aqui é uma coisa legal, até que depois de 10 anos que eu iniciei na área de desenvolvimento, nesse ano eu voltei e palestrei lá no TDC, que é o primeiro evento que eu participei. Voltei lá esse ano para palestrar lá e foi bem legal também a experiência de estar lá com um pessoal muito bom lá. E a gente vai ganhando visibilidade, obviamente. E isso vai fazendo com que a gente seja reconhecido. E aí aqui no TDC desse ano também foi muito legal porque eu tava na mesma trilha. Quem tá ali do meu lado, aquele cara de barba ali do meu lado, é o Branas. Pra quem lembra lá dos primeiros slides, ele tava no primeiro TDC que eu fui. Eu fiz o curso lá com ele. E agora eu tava palestrando lá na mesma trilha que ele, participou de um painel na trilha de JavaScript ali. Foi muito legal poder estar com ele no mesmo evento aí, foi um momento bem legal pra mim também. Outra coisa também que a comunidade traz assim como oportunidade é conhecer pessoas e para onde isso pode desdobrar, né? Então, que o Criciúma Dev em 2017, na conferência que eles fizeram, eu conheci o Diogo. O Diogo, ele é organizador do Front em Floripa. E ele se tornou um amigo. Hoje em dia ele me ajuda na organização do Code Fortuba também, que é a minha comunidade. Ele organiza o Floripa JS. Eu também já ajudei ele em alguns Floripa JS na organização. E em 2022 ele me convidou para participar lá como staff, lá de voluntário, lá no evento dele, lá do Front Floripa. Foi muito massa poder fazer parte do staff desse evento. Foi muito, muito legal, uma experiência bem legal, assim. E por a gente ter uma visão bem parecida e tal também, em 2023 surgiu a oportunidade e eu tô na organização do evento junto com ele, tô organizando o evento junto com ele. Então foi mais uma oportunidade que a comunidade me trouxe, alguém que a comunidade me apresentou. E hoje eu posso estar na organização de um evento aí, um evento para 400 pessoas, o maior evento de front-end aqui de Santa Catarina. E aí pra gente finalizar, eu queria deixar uma mensagem que cuide você mesmo do rumo da sua carreira, porque só você vai saber o que é melhor para você mesmo. Eu tô aqui falando que a comunidade é legal, que foi importante para minha carreira, que impactou muito, tentei mostrar maneiras que ela impactou, maneiras que pode impactar na carreira de vocês, na vida de vocês, porque ela impactou na minha vida também. Mas cada pessoa é uma pessoa, sabe? Não tente se comparar com outra pessoa, e aí não só comigo, não tente se comparar com ninguém. Cada pessoa tem o seu próprio caminho. Você pode se espelhar no que alguém fez, mas entenda que ela pode ter objetivos diferentes do seu, pode ter tido desafios diferentes do seu. Entenda o seu ritmo e entenda que cada pessoa é única, tá? Isso é muito importante porque muitas vezes a gente pensa, pô, tal pessoa conseguiu, então eu também tinha que conseguir. A pessoa tá ali, trabalhou um ano, já tá estudando há um ano, já tá empregada, ganhando bem, eu também deveria estar nisso. Não, cada pessoa é uma pessoa. Pode ser que o teu tempo simplesmente seja diferente, pode ser que a pessoa teve menos desafios que você, teve alguma oportunidade que você não teve. Cada pessoa é uma pessoa, então vai no seu tempo, mas entenda quais os seus objetivos e como você quer chegar. Porque se você tiver um objetivo claro, você consegue traçar um plano e tentar alcançar isso. Mas defina os seus objetivos você mesmo.
Mesmo quando a gente está empregado, está dentro de uma empresa já, é importante a gente definir os nossos próprios objetivos e não deixar a empresa fazer isso pela gente. Muitas vezes a gente tende a deixar a empresa decidir qual caminho a gente segue na nossa carreira. Então, isso não é muito legal. Porque, pô, se amanhã muda a ideia do que tu quer para tua carreira, ou se muda o que a empresa quer, óbvio que é importante reconhecer que as empresas têm líderes e tal, que pode te ajudar, pode proporcionar oportunidade, pode te proporcionar recurso para alcançar um próximo nível, mas a motivação, o desejo de crescer deve ser teu, a carreira é tua no fim das contas. Então isso é muito importante, que a gente tente sempre alinhar o objetivo da empresa com o teu objetivo, mas o objetivo no final das contas é teu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido aí a palestra. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho com vocês. Vou deixar aqui o meu site. Lá tem o link para entrar em contato comigo aí. E também o link da apresentação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato que eu respondo, beleza? Obrigado, aproveitem aí o evento e até uma próxima.